E o tema de hoje é o começo do fim. A temática geral, o fim e o começo, mas a temática de hoje, o começo do fim. Mateus capítulo 24, quem achou? Versículo 3 a seguir diz: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, então, no momento em particular, privado com Jesus, eles perguntam no particular: Senhor, nos dá aí o sinal. Quando é que vai ser isso? E qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Eu queria começar hoje, irmãos, falando que na linha teológica que nós seguimos, há igrejas que têm um pensamento diferente, nós não temos problema com isso. Eu imagino que cada um deva crer conforme o Senhor lhe permitir, conforme Deus lhe chamar. Mas nós aqui, muitas outras igrejas, como por exemplo as Assembleias de Deus, algumas igrejas batistas também, e outras muitas igrejas ditas neopentecostais, creem na mesma linha teológica que eu creio, que é a vinda de Jesus em dois momentos, em duas etapas. Atenção a isso. A vinda de Jesus em duas etapas. Atenção, ele não vai vir duas vezes. Quando ele vier agora, ele não vai vir tocar os seus pés em terra. As pessoas não irão vê-lo. Mas, segundo a linha teológica que nós cremos, repito, tem outros que creem divergente, tudo bem, nós respeitamos, mas é assim que nós cremos. Cremos que ele vai vir e ficar nos ares, e a igreja que será tirada da terra, ao que nós chamamos de arrebatamento. Então o mundo não vai vê-lo. Nós cremos que o arrebatamento será, como diz a Escritura, no abrir e fechar de olhos. Isso fala de velocidade, né? É algo muito rápido, algo instantâneo. Não dá tempo de você se preparar, não dá tempo de você orar, pedir a Deus perdão, não, isso é agora. No dia do arrebatamento, vai quem estiver pronto, vai quem estiver preparado. Então nós dividimos em duas etapas. Primeiro, a igreja é tirada da terra para um período de 7 anos no céu. E no céu não estou falando das nuvens, eu estou falando na morada de Deus, por um período de 7 anos, chamado de as bodas do Cordeiro. Dá para entender isso? E enquanto a igreja permanece nesse momento de festividade com o Senhor, com os santos anjos, com aqueles que foram salvos, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que viveram a vida com Deus, é assim que cremos, todo o povo de Deus reunido de todas as eras em um só lugar, em um só momento, para uma grande festa. 7 anos de festividade no céu, enquanto na terra serão 7 anos de um momento chamado de a grande tribulação. A grande tribulação também vai ser dividida em duas partes. Um período inicial de 3 anos e meio, onde um líder mundial que é chamado, descrito como o anticristo, ele vai assumir o controle do mundo. Inicialmente ele vai conseguir gerar uma certa paz, uma certa expectativa de paz. É possível que ele consiga dirimir a maior parte dos problemas da humanidade. As nações darão a ele seu poder, sua autoridade. Será um governo praticamente único em todo o globo. Após esse período de 3 anos e meio, então ele se revela de fato quem ele é, o inimigo de Deus. Então
ele vai dominar nesses 3 anos e meio seguintes com mão de ferro. E aí, queridos, onde a humanidade vai sofrer o que nunca, jamais sofreu antes. É um período que nós conhecemos como, de fato, a grande tribulação. Deu para entender? Sim ou não? Ao final desses 7 anos, que coincide com os 7 anos das bodas do Cordeiro, o Senhor Jesus, juntamente com as miríades de anjos, com todo o povo de Deus da face da terra, aqueles que serviram a Deus pelas eras, aqueles que foram salvos, aqueles que viveram para Deus, que estavam com Ele nas bodas, retornarão. E aí sim, diz a palavra de Deus, todo olho o verá, porque Ele vai vir nas nuvens com os seus exércitos, com grande poder e grande glória, e toda a terra o verá. A descrição bíblica é: verão aquele a quem traspassaram, aquele que foi morto. Eles vão ver e vão saber, de fato, Ele é o Rei dos Reis. E Ele vai descer juntamente com a sua cidade, a nova Jerusalém que está sendo construída nos céus, e ela vai descer sobre a antiga Jerusalém, e Ele vai estabelecer um reino a partir de Jerusalém, um reino sobre toda a terra. E esse período a Bíblia descreve como o milênio. Por 1000 anos o Senhor Jesus, juntamente com os anjos e com todo o seu povo, reinarão sobre essa terra por 1000 anos. E após isso virá então o tempo do fim, o tempo que é chamado de o juízo final. Em outra parte também é dito o juízo do grande trono branco. Deu para entender? Nós iremos nas semanas seguintes buscar detalhar um pouquinho sobre o que vai acontecer na terra nesse período da grande tribulação. O que eu posso adiantar hoje para vocês, irmãos, é que nunca houve sofrimento igual. Porque além dos horrores, além, de toda a tortura que o anticristo vai impetrar sobre as pessoas, ainda serão soltos demônios que estão presos até hoje, diz a Bíblia, aguardando para serem soltos apenas nessa época. Entende o que eu estou dizendo? Horrores que o mundo nunca viu, então verá. Um tempo atrás eu fiz uma pequena ilustração aqui na igreja, só para as pessoas entenderem. Eu perguntava, vou perguntar de novo: irmãos, quem tem medo de barata? Fala, levanta a mão, fala sério, levanta assim a mão alto, um pouquinho alto. Barata, pastor, olha, não tem acordo, não tem conversa, tá? Aquelas voadoras é a imagem do capeta vindo na minha direção, não tem acordo isso. Então imagine, essa informação o anticristo vai ter. Aí eu te pergunto, você que tem pavor de barata, e por favor, eu não vejo isso como uma brincadeira, por mais que a gente ria, eu entendo o riso, né? Mas quem passa não tem graça nenhuma para quem sofre isso, é angustiante. Para as mulheres é bem comum, e para os homens, que nem sequer dizer que tem medo pode, por vergonha dos outros. Mas o medo é igual, irmãos, pode acreditar. Eu já vi homem dando grito fino, irmão, quando voa uma barata em direção a ele, não precisa nem chegar, basta voar em direção, tá? Tem umas revelações fortes quando a barata vem. Eu queria que você imaginasse você presa em um caixão de vidro ou de acrílico,
e alguém despejando, por exemplo, 20, 30 quilos de barata em cima de você e fechando. Para algumas pessoas bastaria isso para ele dizer: eu nego. Isso é muito sério. Parece engraçado, mas é muito sério. O pavor, ele pode ser um fator que faça você negar a Cristo. Você que diz: não, pastor, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu estou aguardando a vinda de Cristo. Mas e aí se você não for? E aí se você não subir no arrebatamento? Alguém me pergunta sempre: pastor, quando Jesus voltar a levar o povo, eu não acredito muito nisso não, mas se acontecer, tem ainda um outro jeito? Tem. Qual é? É você suportar pagar o preço da salvação. Qual é o preço da salvação, pastor? Morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz: você rejeitou o sacrifício de Jesus, você rejeitou que ele tomou o seu lugar na maldição e na morte. Você então vai ter que pagar o preço dos seus pecados, que é a morte, porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. Eu repito muito isso e nem todo mundo entende. O pecado, ele gera prazer. Diga forte isso, diga: pecado gera prazer. Diga mais forte: pecado gera prazer. Por isso as pessoas pecam, porque é prazeroso pecar. Se pecar fosse angustiante, de início ele é depois, mas de início ele é prazeroso, tá? Ninguém adulterava, ninguém se prostituía, ninguém roubava, ninguém mentia, ninguém matava. Se fosse ruim de cara, ninguém fazia, irmãos. Mas ele é prazeroso na hora. Ele é prazeroso. Todo pecado é prazeroso, certo? Mas depois ele cobra seu preço. Primeiro é a angústia, primeiro é a satisfação, certo? Sendo diluída no tempo. Você vai precisando de doses cada vez maiores. Então quem se droga é assim, quem é viciado em sexo é assim, quem é viciado em traição, sabe, a aventura, porque tem gente que não é só o ato sexual que envolve a traição, não é só isso, é a aventura em si, é fazer aquela coisa escondida, aquela coisa emocionante. Tem gente que fica viciado nisso, tá? Só que o pecado chega um dia que ele cobra o preço de ter fornecido o prazer. Tá dando para entender isso? E qual é o salário do pecado? Qual é o pagamento? A morte. Então a pessoa vai ter que morrer para ser salva. Mas eu sempre questiono: se você não aguenta ser fiel agora, como que você vai aguentar depois? Sem culto, sem palavra, sem pregação, sem oração, sem ninguém que te ajude, só você e Deus. Só você e Deus. Alguém me perguntou uma vez: pastor, mas Deus vai ainda querer essas pessoas? Sim, quem aguentar, quem não fizer aliança com o anticristo e aguentar ir até a morte, porque ele vai matar. Só que ele não vai ter pressa, ele tem 7 anos para fazer a pessoa negar a Cristo. Aí eu pergunto de novo ao pessoal que tem medo da barata: quanto tempo você acha que suportaria as baratas passando por cima de você? Tenta imaginar ela passando no seu rosto, querendo entrar na sua boca, querendo entrar, né, no seu nariz, nos seus ouvidos. Irmãos, tem gente que não aguentaria 1 hora. Assim que elas caíssem, a pessoa falou: nego. Pronto. Não, pastor, não, a pessoa não vai negar, porque ela sabe que se ela negar, de todo jeito ela vai morrer. E ela vai para a condenação eterna. Querido, nós pensamos isso agora. Na hora do desespero a pessoa não pensa. Não pensa.